Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje a gente vai falar sobre o papel da tecnologia na alfabetização. A alfabetização que é uma época de descoberta para as crianças e ter recursos digitais nas salas de aula deixa o ensino muito mais interativo, lúdico e atrativo. Para conversar aqui conosco hoje, temos a participação de Maria Mortati, poeta, escritora e professora titular da Universidade Estadual Paulista. Bem-vinda, professora. Olá, Sérgio, é um prazer estar no programa com você. Agradeço pela possibilidade de tratar desse tema tão importante sempre para nós. A senhora, que também é presidente emérita da ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetização, gostaria que começasse contando aqui para a gente como as tecnologias podem contribuir para a alfabetização. Bem, eu acho que sempre dizemos assim, em primeiríssimo lugar, vamos estabelecer um pouco aqui o que estamos entendendo, né, por tecnologia. Claro, as tecnologias são fundamentais não apenas para a alfabetização, mas para todas as atividades neste século XXI, em especial nesta segunda década do século XXI, em que fomos surpreendidos por esta pandemia de Covid-19 e por novas formas de interação à distância a que nos vemos constrangidos e obrigados. Então, estamos falando de tecnologia na vida das pessoas, a escola, a educação e a alfabetização, obviamente, não estão separadas desse processo. E, em particular, penso que estamos sempre nos referindo, com tecnologia, estamos referindo às tecnologias digitais de informação e comunicação, né? Que são provavelmente aquelas de maior uso e mais frequentes no ambiente escolar. E é preciso também lembrar que nós estamos tratando neste tema de alfabetização, e que alfabetizar é um processo que envolve ensinar a ler e escrever. Isso tem implicações enormes, dependendo de como se entenda o que é ensinar e o que é aprender a ler e escrever. Posso só ressaltar, né, por enquanto, podemos expandir depois essas reflexões, é que esse processo pode ser entendido como uma mera compreensão da relação entre fonema e grafema, por exemplo, sons e letras. Pode ser entendido como uma compreensão mais ampla de processos de leitura e de produção de textos, mesmo que nas condições que as crianças tiverem. Mas estamos falando de crianças, mas temos que falar também de jovens, adultos e idosos. A alfabetização escolar, portanto, de crianças e o papel das tecnologias na alfabetização escolar de crianças o papel é bastante visível, digamos assim, talvez menos visível na alfabetização de jovens, adultos e idosos, ou seja, de pessoas com mais de 15 anos de idade que, não tendo se alfabetizado no período regular da alfabetização regular, passam a integrar aquele grupo que nós costumamos denominar de analfabetos. Então, o analfabetismo, em relação a esse grupo da alfabetização escolar, o analfabetismo se refere àqueles que não aprenderam a ler e escrever. Então, a tecnologia é importante, mas ela tem uma função, um papel diferente, talvez, para cada grupo, embora ela seja hoje um instrumento, um suporte, um meio imprescindível e, quer queiramos, quer não, presente na sala de aula, assim como no mundo contemporâneo, que nós chamamos de uma cultura digital. Professora, e hoje, na sua opinião, né, pelo que a senhora conhece, quais são os principais recursos tecnológicos que são aplicados para a alfabetização? Esse hoje, Sérgio, precisamos delimitar um pouco, né? Porque havia uma crescente preocupação e uma crescente busca de utilização e de ensinar a utilizar nos ambientes escolares as novas tecnologias.
Podemos dar exemplos simples, desde ter um tablet em sala de aula para as crianças, até lousas digitais e até programas de computador. Isto vamos chamar em condições pré-pandêmicas, porque a tecnologia se tornou mais complexa, e seu uso também, com a necessidade do chamado ensino remoto e com as possibilidades ou impossibilidades ou dificuldades que esse meio virtual promoveu. Então, não é como estar numa sala de aula em que, em algumas, sobretudo, não é? Há recursos tecnológicos de informática, por exemplo, ambientes informatizados, os alunos têm disponíveis esse equipamento, isso é uma coisa. Vamos dizer, um material didático fundamental como equipamento escolar, e é inevitável isso daqui em diante. Agora, quando pensamos no ambiente virtual, durante o ensino remoto, em que não garantimos que todas as crianças, vamos trabalhar com a idade escolar, com a alfabetização escolar, que todas as crianças tenham acesso à internet, a computadores e tablets, sabemos que isso não é verdade. Pesquisas recentes indicam que aproximadamente 1/3 da população deste país não tem acesso à internet. E quando tem, por meio de um celular básico, que é compartilhado por todos da família. Então, para que alguém possa estar, uma criança possa estar na aula no ensino remoto, por meio do ensino remoto, é necessário que tenha internet, que os celulares estejam disponíveis, tudo que nós já sabemos. Então, a complexificação desse processo tecnológico durante o período do ensino remoto pandêmico, né, durante a pandemia, talvez nos tenha colocado desafios fundamentais. Conseguimos, foi melhor do que nada, não tenho dúvida, do que ficarmos sem essa interação, mesmo que virtual. Mas também as desigualdades foram se explicitando. Quem tem acesso, quem não tem, quais as formas de acesso. Só para dar alguns exemplos, há casos de secretarias de educação municipais, estaduais, em que, como se sabe, as escolas disponibilizaram também o material impresso para aqueles que não têm acesso, ou disponibilizaram chips de computador, ou disponibilizaram o equipamento. Mas, mesmo assim, é uma forma ainda muito precária, porque depende, por exemplo, de condições adequadas para esse tipo de atividade. Enfim, a tecnologia é fundamental, como eu disse inicialmente, como meio, como suporte, mas ela demanda condições específicas que talvez hoje nos faltem mais do que antes, ou sua falta tenha sido explicitada para todos nós nesse momento emergencial, né? Só Sim. Talvez para recordar, essa é uma tendência que veio para ficar, aprendemos muito. Mas há uma outra discussão sobre o chamado ensino híbrido, que já é um problema grande, porque ele não se confunde com o uso de tecnologias. Podemos tratar disso posteriormente. A senhora comentou sobre o não acesso, né, a falta de acesso por grande parte da população em relação a recursos tecnológicos. Como que a senhora avalia a diferença dessa qualidade de educação, de alfabetização por parte de uma criança, de um adulto, enfim, que não dispõe desses recursos e o que dispõe? O que aprende com recursos tecnológicos e o que eventualmente não possua acesso a isso? Sérgio, penso que também aí cabe uma diferenciação entre o período pós-pandêmico, o período anterior à pandemia e o período durante e provavelmente pós-pandêmico, isolamento físico. Não tenhamos dúvida de que os recursos tecnológicos como meio, como suportes, no âmbito dessa cultura também digital, eles são fatores de inclusão social. E são fatores de inclusão escolar fundamentais, porque o mundo é assim, e a escola não está desvinculada do mundo. Mas isso também é uma luta por inclusão de muitos, talvez a maioria, sobretudo em escolas públicas, que estão excluídos do processo, porque isso reflete desigualdades sociais.
Então, de fato, seria fundamental que todos tivessem acesso. Mas essas desigualdades se explicitam também no âmbito do processo de ensino-aprendizagem, por meio remoto, por exemplo. Uma criança que não tem, vamos tratar do caso da alfabetização escolar, uma criança que não tem acesso a essas tecnologias está perdendo. É sempre bom recordar que o ensino por meio remoto, embora tenha incorporado e nos feito aprender como professores muitas coisas importantes do uso das novas tecnologias, é também um meio de transmitir conteúdo mais do que de interações afetivas e cognitivas. Então, não vamos recordar que as tecnologias elas são importantes para manter, no âmbito escolar, o processo de transmissão de conteúdo, por meio de processos, programas que proporcionem relações de aprendizagem com esse conteúdo, mas elas não substituem a interação afetivo-cognitiva de professor-aluno, de aluno com aluno no ambiente real de sala de aula. Porque são coisas que não se aprendem sozinhos. Não existe exceto em casos excepcionais de autodidatas, não existe um processo de aprendizagem, em especial na alfabetização, não existe processo de aprendizagem que seja espontâneo. Por quê? Se alfabetizar é ensinar, o verbo alfabetizar implica ensinar a ler e escrever para que o aluno aprenda, leitura e escrita já são em si tecnologias, digamos assim, porque elas são frutos de processos históricos. A escrita, inventada há mais de 6.000 anos, os suportes, desde as tabuinhas, o pergaminho, o papiro, até o papel, as telas que nós temos, são tecnologias que precisam ser aprendidas. E a relação da escrita com a oralidade, por exemplo, é resultado de convenção, não é espontânea, não há uma relação natural. Portanto, demanda ensino para que haja aprendizagem. E não apenas de conteúdo, porque é um lento processo de compreensão desta relação da escrita, das funções da escrita, quero dizer, não apenas ato de escrever, mas me refiro à língua escrita que serve para ler e escrever, que é o que se aprende ou que se deve aprender em alfabetização. Professora, quais seriam, na sua opinião, possíveis efeitos colaterais de se inserir muita tecnologia nessa fase do primeiro ensino, né, do ensino infantil? Há algum estudo nesse sentido? Bem, primeiro, telas. A exposição às telas. Isso é um problema já demonstrado por pesquisadores, não apenas pesquisadores de neurociências, mas também da área de psicologia, por exemplo, como é que essa exposição às telas virtuais causa, primeiro, um cansaço mental muito grande, porque não é possível ficar muito tempo perto dessa excitação visual, dessa excitação cognitiva que a tela proporciona, diferentemente do papel, do texto que se lê no papel. E justamente uma das tecnologias de produção do livro é exatamente essa de escolher o papel de uma cor adequada, de textura adequada, o tipo de letra que proporcione uma leitura confortável. E o confortável no sentido sensorial, inclusive, que convide o leitor. É diferente da tela. Não sou contrária à tela, eu penso que são conquistas importantes que temos que valorizar, mas elas têm que ser equilibradas. Nada substitui, como eu disse, a relação presencial, né? Mas também penso que, e os estudos demonstram isso, que não basta o aprendizado ou a exposição às tecnologias ou a exposição à tela. Eu vou chamar de tela aqui no conjunto imagens, textos, formas de interação, seja em redes sociais, seja por meio de outros programas ou softwares que indiquem possibilidades de aprendizagem.
não é suficiente. Aliás, não deve ser suficiente, porque o tempo de exposição deve ser supervisionado e o tempo de exposição deve ser ponderado de um ponto de vista pedagógico, psicológico, para se obterem os fins que se imaginam poderem obter com a aprendizagem dos alunos. Então, é fundamental? É, mas é fundamental como meio, como suporte. Não é nunca demais dizer, porque há uma confusão que se faz nos últimos tempos, que esse processo que vivemos, esse contexto nos coloca. A tecnologia não é metodologia, não é um método de ensino. Que isso fique muito claro, e não substitui o professor e também não substitui o impresso. Ótimo. De que forma a senhora avalia? A senhora comentou sobre inclusão, né? A tecnologia, esse meio, né, que é a tecnologia, contribui com a inclusão, de certa forma, né? E de que forma essa inclusão, de que forma a tecnologia contribui para que crianças com necessidades especiais tenham essa diferença de ensino reduzida, né? Essa desigualdade reduzida quando aprendem com o uso de recursos tecnológicos. Muito importante essa observação que você faz. Eu me refiro à inclusão social no sentido amplo, que é o sentido em que se vem insistindo que deva ser utilizado, que inclui crianças ou pessoas com deficiência. Mas não só, né? A inclusão social envolve a possibilidade de todos usufruírem dos bens comuns. A tecnologia auxilia, eu vou me referir inicialmente à inclusão social, por exemplo, daqueles que estão excluídos, vamos tratar assim, historicamente, como, por exemplo, parcelas da população ou parcelas de grupos sociais que são menos favorecidos socialmente ou que estão em situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade educacional. Para esse grupo, a inclusão, a tecnologia pode proporcionar um conjunto de possibilidades de inclusão, mas também para as pessoas com deficiência. Obviamente, há softwares, há programas especiais e há políticas, espero que permaneçam, né, para a inclusão das pessoas com deficiência, como, por exemplo, no caso, né, da deficiência auditiva, o caso da tecnologia, o caso de Libras, que é a língua brasileira de sinais, que se tornou, e ainda não implementada, um fator obrigatório no processo de formação de professores para que lidem com as crianças e possam incluí-las, tê-las, né, como crianças que aprendam a ler e escrever, como tendo Libras como a língua, né, materna delas e língua portuguesa, por exemplo, a segunda língua. Mas também no caso de deficiências mentais, de deficiências físicas, a tecnologia tem um papel fundamental. De novo, como meio, mas é inegável que deva fazer parte. De novo, Sérgio, nós vamos deparar com um grande problema. Em quantas partes do país se tem acesso a tudo isso? Em primeiro lugar, eu vou dizer da acessibilidade material, que é o caso da acessibilidade para que uma pessoa com deficiência chegue a uma sala de aula, para poder ter acesso aos benefícios que a tecnologia vai lhe oferecer. Que possa ter acessibilidade para o deficiente físico cadeirante, para o deficiente auditivo, para o deficiente visual. Quais são os programas em Braille, por exemplo, que oferecem essas possibilidades? Só para dar um exemplo, dia 29 de novembro, foi aprovado um projeto de criação das bibliotecas públicas, e espero que seja rapidamente implementado, que vem complementar a Lei do Livro de 2010 e vem a Política Nacional do Livro, que vem complementar a Política Nacional do Livro, da Leitura e da Escrita e das bibliotecas escolares. Temos um conjunto de políticas que, em si, já trazem essas tecnologias como integrantes do seu processo, mas colocam um problema.
É uma forma de inclusão social, por exemplo, que uma biblioteca tenha livros em diferentes suportes disponíveis para todos, uma biblioteca de uma instituição de ensino, como é a lei de 2010. Mas um título para cada aluno. Isso é uma forma de inclusão educacional, de inclusão cultural, como essa lei de 29/11, esse projeto de lei, em cada cidade uma biblioteca pública, necessariamente, excetuando-se as bibliotecas escolares. Ora, esses processos são lentos, são políticas públicas de implementação a médio prazo, mas eles são fatores de inclusão social. Não basta agora, se tivéssemos em todas as escolas equipamento para todos, uma rede Wi-Fi fantástica para todos, 5G, e todos tivessem um celular de última geração, e mesmo assim se garantiríamos processos de ensino e aprendizagem, em particular da alfabetização, sólidos, que de fato promovessem o aprendizado para que essa criança não se tornasse aquela que termina o período de escolarização, mas entra na vida como um analfabeto funcional. Aquele que, tendo aprendido, tendo cursado, ao ter que utilizar no seu cotidiano a leitura e a escrita, se restringe a alguns aspectos rudimentares desse processo. Portanto, continua excluído essencialmente desse processo. Entendi. Então, a gente falou aí sobre localidades, né, em que não há estrutura ainda para se inserir a tecnologia. O objetivo é muito nobre, assim, mas não chega em todos os lugares. E é nesse sentido a minha próxima pergunta. Hoje, a rede pública, que nível de oferta de recursos tecnológicos já há na rede pública e qual que é a região assim, do país que a senhora enxerga como mais estruturada nesse quesito? Eu não tenho os dados precisos e objetivos para lhe apresentar, mas há dados cruzados que podem nos proporcionar uma compreensão dessas desigualdades. E vamos chamar dessas desagregações desses itens, que não são apenas por renda, por raça, cor, mas também por localidade. Aquelas mais distantes dos grandes centros, por exemplo, que são desafios, a zona rural, as zonas ribeirinhas do país, os desafios para, vamos chamar o que está se chamando hoje, né? Letramento digital, para uma cultura digital, para a inclusão social como um critério básico de cidadania. Há regiões às quais não é só a internet, embora haja uma proposta e um projeto de ampliação de uso, de expansão do Wi-Fi, da internet, né? De qualidade para todos, esse projeto aprovado ainda pelo governo ainda está em ritmo de implementação para incorporar as escolas, as tecnologias à escola. Agora, há diferenças, sim, e nesse cruzamento de dados, que eu sou chamada dessa desagregação dos dados por região, por exemplo, coincidem, infelizmente, né, com regiões onde a desigualdade social é mais ampla, em que a parcela da população tem carências muito além da alfabetização, é apenas mais uma. Então, dificilmente vamos encontrar uma situação em que um problema de alfabetização ou de acesso acesso restrito ou deficiente à internet não esteja associada com outros fatores, como, por exemplo, renda, desenvolvimento econômico, IDEB, com os índices de desenvolvimento social e econômico, porque não tenhamos dúvida do que sempre nos parece óbvio, mas mesmo assim é importante que seja dito. Nós estamos tratando de alfabetização, mas a alfabetização não está restrita a aspectos técnicos, pedagógicos. Ela é um problema social que exige soluções sociais, um problema político, não no sentido político partidário, mas político no sentido de um projeto de nação, de desenvolvimento social
econômico, e sabe-se muito bem disso, que nós estamos tratando de propostas e necessidades de alfabetização como base da educação e essa educação como base do desenvolvimento social. Esse não é um problema, como se sabe, estritamente brasileiro. Os problemas de altos índices de analfabetismo, por exemplo, na população de 15 anos ou mais, não são exclusivos do Brasil. Tivemos avanços, mas ainda temos, segundo a última PNAD, temos ainda 11 milhões de analfabetos. Temos ainda 6,6. O Plano Nacional de Educação Decenal 2014-2024 propunha, a sua meta 9 é erradicar o analfabetismo até 2024. Nós estamos em 2021 e atingimos a meta que era prevista para 2015. Nós estamos com uma defasagem. Isso no âmbito do Plano Nacional de Educação, mas poderíamos ver o Plano Nacional do Livro da Leitura, o Plano Nacional de Bibliotecas, o Plano Nacional do Livro que são políticas de médio prazo. Elas envolvem aspectos econômicos, sobretudo. Elas envolvem um projeto de nação. Então, são mais do que técnicas, métodos, projetos isolados. Tem que ser uma ação coletiva, um projeto coletivo que considere a história do que já foi feito, para não haver interrupção, como está havendo em muitos programas e políticas públicas, que foram conquistas. Para recuperar isso, como para recuperar a aprendizagem, digamos, dessas crianças durante o período traumático, vai ser bastante difícil, vai. Para recuperar o tempo em que estamos interrompendo políticas públicas importantes, políticas estruturantes das últimas décadas, interrompidas, vai ser muito difícil recuperar. Mas esse é o nosso objetivo, porque são elas que fazem a mudança, não são ações isoladas que fazem essa mudança. Isso aí, entendi. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site do Senado Federal e no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a Ouvidoria do Senado Federal. A gente se vê na próxima. Um abraço.